Segunda-feira da terceira semana da Páscoa. Eu sou o Padre Pedro Paulo, estamos começando mais um programa, a Bíblia no mundo de hoje. Segunda-feira de um progresso espiritual. Lembre-se que a Páscoa pode ser definida primeiro como o último evento, aliás, o penúltimo evento escatológico, porque o último é o retorno de Cristo glorioso para julgar vivos e mortos, mas também é descrito e experimentado como um tempo de encontros. O que é a Páscoa? São 50 dias de encontros provocados pelo ressuscitado com a sua igreja, para impregnar a alma da igreja da visão, da audição, da comunhão com Cristo ressuscitado. Comemos e bebemos com ele, diz São Pedro nos Atos dos Apóstolos, depois da sua ressurreição. Isto é igreja, gente que come e bebe com o ressuscitado. Portanto, a igreja, e foi tão bonito quando São Pedro, na segunda semana, nos disse, lá no capítulo 3, versículo 15, ele disse: vós o amais sem tê-lo visto. São Pedro está dizendo a visão que ele teve. Nós não temos a visão que São Pedro teve. Ao contrário, nós temos a visão de São Pedro. É a retina dos olhos, o tímpano de São Pedro, que nos levam até o ressuscitado. É a igreja que me leva ao ressuscitado. É a igreja apostólica, para que nós o encontremos. E onde o encontramos? O evangelho dessa terceira semana diz que os apóstolos o encontraram pelo caminho, mas o reconhecem no partir do pão. Portanto, o regime sacramental está instaurado. Nós temos que ver, isso é São Tomé, temos que ver e tocar no ressuscitado através da mediação sacramental, isto é, através. Não há encontro direto com o ressuscitado. Esse encontro direto com o ressuscitado ocorrerá com a nossa morte. Quando nós morrermos, encontraremos o ressuscitado. Mesmo porque, eu quero lembrar isso sempre com muita força, é através da morte de Cristo, salvífica, que nós encontramos o ressuscitado. Ele ressuscita da sua morte. E a sua morte, portanto, e cruz são gloriosas. Bem, retomando o texto, nós estamos ali em São Lucas, capítulo 24, 13 a 35. Já vimos que houve um encontro cheio de equívocos, nós ouvimos os primeiros equívocos na descrição do que aconteceu, já que Jesus se faz de ignorante para ouvir as tolices, estultices desses dois discípulos. E aqui tem um dado importante. É muito feio o discípulo não saber as coisas que o mestre ensinou. Ser discípulo de Jesus é conhecer a verdade, estudar a verdade, aprofundar a verdade, viver a verdade e, por fim, comunicá-la. Não podemos comunicar aos outros como cristãos a nossa ignorância. Temos que comunicar aos outros a nossa sabedoria, que não é nossa, mas de Deus, que a nós a entregou. Bem, primeiramente, então eles dizem, trata-se da morte de um profeta. Erro 1, 0. Segundo, morte legítima, porque foi ação das autoridades legítimas. E aqui não se trata de morte qualquer, morte condenatória e capital. Ele podia ter sido apedrejado, mas ele foi crucificado. E ele diz, por fim, para piorar tudo, mulheres nos sobressaltaram.
Disseram que, primeiro, não encontraram o corpo de Jesus e, segundo, que anjos falaram de ressurreição. Aqui temos duas análises a fazer. Primeiro, a fé na ressurreição nos apóstolos e em decorrência para os discípulos não é fruto. Aqui as feministas ficam agitadas porque as mulheres que falaram, a mulher não tinha papel, isso é tudo bobagem. O que está em jogo não é o Kerigma Pascal, não é de segunda mão, sejam as mulheres ou quaisquer outros. Os discípulos e, sobretudo, os apóstolos creem e proclamam naquilo que viram e ouviram. São testemunhas daquele a quem viram e ouviram. O papel das mulheres ou de quaisquer outros mediadores, até anjos, são colocados nesse rol. Não funciona. Só indica a percepção de que algo extraordinário aconteceu. Tanto que a conclusão da fala desses homens mas a ele não o viram. A Páscoa não é um sobressalto de vozes humanas, a fala é o sobressalto de ver e ouvir o Senhor. Por isso, semana passada, na segunda semana da Páscoa, nós vimos que quem entrega a notícia da Páscoa é o próprio crucificado e não qualquer outro. Bem, aí o evangelho passa a ser evangelho, quando então Jesus passa a falar. E é bem interessante como primeiro, ele vai ralhar com os seus discípulos, vai chamá-los de estultos, de ignorantes, na linguagem popular, burros, sem inteligência. Nós sabemos como é trágico e como é estratégico nos jogos da comunicação, falta de inteligência para discernir esse Amazonas, essas toneladas de informações. Não temos, às vezes, nem tempo, nem interesse, nem capacidade de discernir. Eles fazem o discernimento deles. Nossos chefes o mataram, então está tudo bem. Era um profeta, os profetas são mortos mesmo. Que pena, que pena. E nós esperávamos que ele nos salvasse. O cristianismo ali exprimindo desilusão. Jesus foi mais uma ilusão. Assim vai mencionar a discussão dos rabinos, Gamaliel, nos Atos dos Apóstolos, quando disse ao Sinédrio, não os matem, porque eles morrerão por si próprios, caso não seja verdade o que dizem, ou verdadeiro o que fazem. Então, primeiro Jesus, o que vai fazer? Vai remetê-los aos fundamentos da revelação antiga. Ele vai dizer como é difícil para a gente estulta acreditar naquilo que os profetas anunciaram. Não se trata da morte de um profeta, mas da morte do Messias. E a morte do Messias, é o que eu tenho dito permanentemente, desprotestizando a fala contemporânea, católica, de muitos católicos, o Messias deve sofrer muito para entrar em sua glória. Não se pode desassociar o sofrimento do Messias com a sua gloriosa Páscoa. Esse é o querigma. É assim que o Cristo ressuscitado unifica o Antigo e o Novo Testamentos. Tudo que foi profetizado, e a igreja vai seguir essa regra à risca, é profecia do que aconteceu. E o que aconteceu? Jesus de Nazaré, o Messias, foi crucificado, isto é, livremente quis ser Cordeiro de Deus. Por isso a cruz é fonte de Páscoa. O Pai, o que temos então é o querigma pascal.
A vida em Cristo brota do sofrimento do Messias. O sofrimento do Messias leva os homens à glória da Páscoa. Quem está na cruz? O Cordeiro imolado e não o profeta. É assim que Cristo começa a expor, durante aqueles 11 quilômetros, o mistério da salvação. Está falando para judeus, cristãos. Então ele mostra o fundamento único da sua paixão, morte e ressurreição, que é a revelação antiga, expressa profeticamente no Antigo Testamento.